E aí pessoal, beleza? Eu sou o Ramon e seja bem-vindo ao canal das curiosidades. Então já se inscreve aí e se puder deixa seu like que ajuda demais no engajamento do vídeo. Bom, hoje vamos voltar para a Europa, hora de conhecermos um pouco mais sobre a Ucrânia. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Com mais de 603 mil km², a Ucrânia é o 47º maior país do mundo e o 34º mais populoso, com quase 42 milhões de habitantes. Sua capital e maior cidade é Kiev, com 2,96 milhões de pessoas. Seu idioma oficial é ucraniano, embora o russo seja bastante falado por lá, em especial no leste. De acordo com o censo de 2001, 67% da população falava ucraniano, enquanto cerca de 30% falava russo como língua nativa. Seu nome significa algo como Terra do Limite. O país é dividido em 25 oblastes e 2 cidades autônomas. Oblast é uma subdivisão como estados ou províncias. Dessas 25, a Crimeia ainda é contabilizada pela Ucrânia, uma vez que a considera como estando sob ocupação russa. Suas maiores cidades, além da capital, são Kharkovia, Odessa, Dnipro, Donetsk, Zaporídia e Lviv. De acordo com o Banco Mundial, sua economia é a 58ª maior do mundo, com um PIB de 130 bilhões de dólares. Sua capital foi fundada ainda no século V e, segundo a lenda, ela foi fundada por 4 irmãos, 3 homens e uma mulher. Uma das traduções para o seu nome é algo como pertencente a Ki, que era o irmão fundador mais velho. Devido sua localização, as terras atuais do país já estiveram sob domínio de outros reinos e impérios por muito tempo, já pertencendo ao Império Russo, ao Otomano, à Polônia e a muitos outros. O espírito nacionalista e a ideia de nação ucraniana só surgiu por volta dos anos 1800. O país iniciou uma revolução em 1917 com o início da Revolução Russa, e seu objetivo era obter independência e conseguiu, surgindo então a República Nacional ou Popular da Ucrânia, que declarou independência em 1918, mas em 1921 caiu, sendo anexado oficialmente pela União Soviética. Declarou independência da União Soviética em 24 de agosto de 1991. Em dezembro do mesmo ano, a União Soviética chegava finalmente ao fim. E já que estamos falando de União Soviética, os ucranianos sofreram bastante nas mãos de Stalin, pois o mesmo causou o Holodomor, ou a morte por fome dos ucranianos. Entre 1931 e 1933, algo entre 4 e 10 milhões de pessoas morreram de fome, graças a uma severa política de Stalin contra esses povos, onde confiscavam toda a produção e alimento dos camponeses. Essa política no local era parte de um plano do Kremlin para enfraquecer as resistências nacionalistas ucranianas. Em 2006, o Congresso da Ucrânia considerou o Holodomor como um genocídio do povo ucraniano. O país é extremamente dividido entre o lado que quer se aproximar da Europa e o lado que quer continuar sob influência da Rússia. É tanto que o país está em guerra civil desde 2014. Os conflitos estão no leste, onde os grupos pró-Rússia atuam. Aliás, é nessa área onde a maioria da população se declara mais russa do que ucraniana. Foi nesse conflito que em 2014 houve o referendo com a população da Crimeia, onde 95% deles votaram a favor de se separar da Ucrânia e se unir à Rússia. Entretanto, a maioria das nações não reconhecem a anexação da Crimeia e a considera como estando sob ocupação russa. Somente 9 países reconhecem. Essa região tornou-se parte da Ucrânia em 1954, quando a União Soviética transferiu o domínio da região para o governo local ucraniano, como símbolo de amizade eterna. A Rússia tem apoiado por baixo dos panos esses conflitos no país, a fim de mantê-lo em sua sombra. Foi lá onde ocorreu o desastre de Chernobyl, o maior e mais famoso acidente radioativo da história. Em 1986, um reator da usina nuclear de Chernobyl explodiu, liberando uma quantidade de radiação 400 vezes maior do que a de Hiroshima. A estimativa de mortos é imprecisa, variando entre 4 e até 60 mil de forma direta ou indireta. O alerta para o acidente foi feito por cientistas na Suécia que, sem querer, detectaram um aumento expressivo da radiação no local, visto que a nuvem radioativa havia chegado por lá. A cidade mais próxima da usina só foi evacuada 36 horas depois. E embora o acidente tenha ocorrido no que hoje pertence à Ucrânia, a zona mais afetada pela radiação foi a Bielorrússia,
com 23% do território e um quarto das florestas contaminadas. Entre os dois países há uma enorme zona de exclusão de 2.600 km², área quase 2 vezes maior do que a cidade de São Paulo. Os reatores estão trancafiados em um enorme sarcófago que impede a saída da radiação. A região só deixará de ser contaminada daqui a 20 mil anos. O maior avião do mundo é o ucraniano. O Antonov foi desenvolvido pela então Ucraniana Soviética, quando a mesma ainda fazia parte da União Soviética. Foi construído para transportar o Buran, o ônibus espacial dos soviéticos. Só há um exemplar desse avião e o mesmo continua pertencendo à Ucrânia. O ovo de Páscoa é bem antigo, na verdade tão antigo quanto a Páscoa. Já era tradição pertencente a povos pagãos. Com os povos eslavos, a tradição ainda é bem viva e o ovo de Páscoa não é de chocolate, é de ovo mesmo. A peçanca, como chamada na Ucrânia, é dada a amigos e familiares nessa época e varia de região para região. Enquanto os ucranianos costumam fazer desenhos geométricos, os poloneses fazem desenhos da natureza. Até 2017, o metrô de Kiev era o mais profundo do mundo, possuindo uma profundidade de 105,5 metros. A estação foi construída em 1960, ainda na era soviética. Em 2018, a Coreia do Norte assumiu a liderança com um metrô de 110 metros de profundidade. E ainda falando sobre Kiev, é lá onde está uma que para mim é uma das mais belas estátuas do mundo, o Monumento à Mãe Pátria, e só perde para a Mãe Pátria de Volgogrado, na Rússia. Essa gigantesca estátua de 102 metros de altura foi inaugurada em 1981, em homenagem à vitória na Segunda Guerra Mundial. Além disso, a cidade também possui o título de cidade heróica devido sua firme resistência contra os nazistas. A Ucrânia possui 7 patrimônios da humanidade, a maioria guarda cultura arquitetônica, mas há também o fenômeno natural das antigas florestas de faia dos Carpatos. Seu patrimônio mais famoso é a Catedral de Santa Sofia de Kiev. Essa remonta do século XI e ajuda a manter Kiev como centro espiritual da nação. Sua arquitetura nacional típica é facilmente observada em suas igrejas antigas. Essas são feitas de madeira encaixada e seu estilo é bem característico. No Brasil, há uma delas no Memorial Ucraniano de Curitiba. Alguns de seus pratos mais tradicionais são o Borsch e o Varenik. Já a bebida mais famosa é a Horilka, que é uma variante local mais famosa e forte que a vodka. Possui diversos tipos e um deles é o de pimenta malagueta. O Vitvanka é o traje nacional ucraniano, é decorado com bordados ornamentais com detalhes de flores. Mulheres e homens usam esse traje em várias ocasiões. Possui diversos festivais, um dos mais famosos é o Dia de Ivana Kapula, comemorado no dia 23 de junho, ou seja, no início do verão do hemisfério norte. É a versão eslava do Dia de São João Batista. Essa está entre uma das celebrações tradicionais mais divertidas da Ucrânia e dos povos eslavos. Meninos e meninas se dão as mãos em pares e saltam sobre o fogo em um ritual de purificação. Os moradores locais acreditam que quando um casal pula o fogo sem perder o controle um do outro, seu amor está destinado a durar a vida inteira. Esse casal aí eu já não sei. Em sua bandeira, o azul simboliza o céu e o amarelo, o trigo das estepes. E falando nesse trigo, o país é considerado o celeiro da Europa. Isso por possuir um solo extremamente fértil e vasto. Quase 70% do seu solo é cultivável. Hoje é um dos maiores produtores de trigo, milho e cevada. Além disso, é o maior produtor de semente de girassol, sendo responsável por 25% da produção mundial. Seu ponto mais alto é a montanha Horvela, que atinge incríveis 2.061 metros de altitude. Uma das cidades mais famosas do país é Odessa. Além de possuir diversos palácios e estilos arquitetônicos, atrai diversos turistas durante o verão, uma vez que a mesma é banhada pelo Mar Negro. Outra cidade bastante famosa por lá é Lviv, que talvez seja a cidade importante menos soviética do país, exatamente por estar bem no oeste. Sua arquitetura se assemelha à de cidades do leste europeu, como Praga e Cracóvia. Essa cidade detém o título de maior consumo per capita de café do mundo. Ela é repleta de cafeterias. E bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, inscreva-se aí no canal se ainda não for inscrito, deixa seu likezinho aí pra dar aquela moral no engajamento do vídeo. Qualquer correção em comentário aí, só deixar aí que eu vou estar sempre respondendo, beleza? E por hoje é só, até a próxima, valeu e é nóis, fui!